Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, ficou pendente na nossa última aula a gente falar a respeito da utilização de variáveis qualitativas, variáveis categóricas na regressão linear simples e múltipla, tá? E para a utilização dessas variáveis, nós precisamos codificá-las, elas não podem ser inseridas simplesmente dentro de uma regressão linear porque aí a gente estaria incorrendo em um erro muitas vezes grave que pode gerar resultados. Eventualmente, você acaba gerando resultados mesmo com esse procedimento errado e que enviesa totalmente os resultados do seu procedimento. Tá? Esse procedimento de transformar as variáveis categóricas em códigos chama-se one-hot encoding, ou codificação on-hot, ou damização, né, que é a inserção, a transformação das variáveis categóricas em variáveis dummies, né? As variáveis dummies, elas são usadas em regressões lineares para representar essas categorias ou grupos, né, em uma análise estatística. Elas são chamadas de dummies porque elas não têm um valor real, elas numérico, elas têm um valor fictício, tá? Então elas são codificadas como 0 e 1 para indicar a presença ou a ausência de uma determinada categoria. Essas variáveis, elas são necessárias quando nós temos uma variável categórica que não pode ser utilizada diretamente em uma regressão linear. Por quê? Porque essa técnica lá, ela requer variáveis numéricas, tá? Para contornar esse problema, as categorias são transformadas em valores binários por meio da criação de variáveis dummies, né? O procedimento de criação de variáveis dummies, ele também é chamado de um hot encoding, né? Para cada categoria é criada uma nova variável dummy. Tá? Então, se você tem 10 categorias, você vai ter 10 dummies. Tá? De maneira geral, você elimina a primeira dummy para evitar o problema de multicolinearidade. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Tá? Por exemplo, se a gente estiver analisando, deixa eu abrir o Excel aqui para a gente olhar no Excel. Vamos supor que eu esteja analisando casas em bairros, tá? Então eu tenho lá a casa um, a casa 2, a casa 3, a casa 4, 5, a casa 6, a casa 7, tá? E essas casas, elas estão localizadas no centro, na Bela Vista, a Moca, por exemplo, tá? Morumbi, que mais? Itaim Paulista, Itaim Bibi. O centro, de novo, está repetindo, né? Outra casa no centro e Bela Vista novamente aqui, tá? Então, beleza, essa aqui é a minha base de dados, tá? Então, eu tenho 7 casas que estão localizadas em 5 bairros diferentes. Afinal de contas, eu estou repetindo o centro e Bela Vista, tá? Como é que o procedimento de dummies funciona? Tá? Então, cada casa aqui é uma observação, tá? E esses aqui são os bairros. Digamos que eu tenho só essa variável na minha base de dados, tá? Estamos simplificando aqui só para entender o funcionamento das dummies, tá? Então, eu tenho lá o meu sistema de damização, ele vai criar lá uma dummy chamada centro, né? Ou bairro centro, né? Bairro centro. Ele vai criar outra dummy chamada bairro Bela Vista. Outra dummy chamada bairro Mooca. Outra dummy chamada bairro Morumbi. E outra dummy chamada bairro Itaim. Beleza. Então eu tenho aqui as minhas 5 dummies, tá? Preciso criar para essa? Não, elas já estão representadas aqui, né? Eu tenho centro aqui, está representado aqui, tá? E aí acontece o procedimento, né, ou processo de damização, que nada mais é do que utilizar zeros e um para representar
a presença ou ausência de determinada característica, ou no caso o bairro aqui. Então, por exemplo, o bairro Centro está aqui? Sim. Se ele está aqui, ele não está nas outras, é zero para todas as outras, beleza? O bairro Bela Vista está aqui? Não, ele não está, então é zero. Ele está aqui? Está, então é um, zero para todas as outras. E assim sucessivamente, tá? A Moca está aqui? Não, não está. Ela está aqui? Não, não está. Ela está aqui, ó. É aqui que ela cruza. Beleza? Então é um. Zero para todas as outras. Morumbi, zero para todos, né? Zero aqui, zero aqui, zero aqui. Um aqui e zero aqui. Itaim, zero, 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 um. E aqui vai repetir novamente, o mesmo de cima aqui, né? Então, eu tenho o centro aqui e zero para as demais. Bela Vista eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui, zero para as demais, tá? Beleza. No entanto, se eu deixar todas essas variáveis da maneira que está aqui, eu vou ter um problema de multicolinaridade na minha base de dados, tá? No meu procedimento, tá? Até daria para deixar essa bairro aqui com todas as outras aqui. Essa bairro centro com todas as outras. No entanto, a interpretação seria ligeiramente diferente. O que costuma se fazer nos procedimentos de regressão linear múltipla e simples? Elimina-se essas duas aqui, tá? Essa aqui eu vou deixar por enquanto para a gente poder comparar, e essa aqui eu vou eliminar, tá? Então, tá. E como é que eu interpreto quando é centro? Quando é centro, é zero em tudo, tá? O zero em tudo vai dizer que o centro está representado no intercepto da minha regressão linear, tá ok? Tá um aqui, é Bela Vista. Tem um aqui, é Moca. Tem um aqui, é Morumbi. Tem um aqui, é Itaim. Tem o zero em todas, é centro. É centro. Tem um aqui, é Bela Vista. Beleza? É assim que funciona. Simples assim. Quando a gente entrar lá no sistema, ele vai excluir, inclusive, essa aqui, né? Aí eu tenho lá o meu identificador, né, da casa, se é um, dois e tal, ou três, ou quatro, até sete, né? Na minha observação, identificador da minha observação. E aqui eu tenho os bairros que identificam essa essa característica dessa casa. Tá? Então, é assim que funciona o procedimento de damização, procedimento de one-hot encoding, ou codificação one-hot, né, que é a codificação das variáveis categóricas que não devem ser inseridas como texto ou como número, né? Eventualmente você pode até ter um número representando uma variável, mas aquele número ele é só um label, né? Ele não é um número com um valor real, é um valor fictício, ele só serve para identificar aquela variável, tá? Então, esse é o procedimento correto para se trabalhar com variáveis categóricas na regressão linear simples e múltipla, tá? Então, beleza. Vamos lá pro nosso código. Tá? O código está aqui. Essa base uma base também disponibilizada aqui no manual de análise de dados. Vou continuar com essas bases aqui. E depois vem aqui no meu código. Tá? Meu código está aqui. Tá? Regressão com uma variável explicativa qualitativa. Essa é aquela base corrupção que a gente trabalhou na outra aula. E o que corrupção tem aqui? Tem aquele CPI, né? O Corruption Perception Index, né? E aqui eu tenho a região na qual aquele país está localizado. Tá? Então, Argentina, América do Sul, Austrália, Oceania, Áustria, Europa e assim sucessivamente. Tá? E são essas variáveis que eu vou transformar em dummies. Tá? Dessa vez eu vou trabalhar só com essas duas variáveis, a minha CPI como variável explicativa e a região como a variável a CPI como a minha variável explicada, minha variável y, minha variável resposta, e a região como a minha variável x, minha variável explicativa, ou, como dizem alguns, variável independente. Né? Então, posso dar uma olhada aqui.
na minha base de dados, ele mostra que eu tenho 50 não nulos no país, do tipo object, eu tenho 50 não nulos na CPI, do tipo float, e eu tenho 50 não nulos do tipo object aqui na região. Tá? Se eu fizer um describe dessa base, naturalmente ele vai me mostrar somente a estatística descritiva da variável métrica, da variável float. Ele não vai mostrar a estatística descritiva da minha variável que não é numérica. Afinal de contas, eu não consigo extrair média de uma região, não consigo extrair média de um bairro, tá? Eventualmente, algumas pessoas extraem médias de CEP, mas o CEP também é uma variável label, também é uma variável categórica. Então, se vocês eventualmente verem esse tipo de, de procedimento, ele está absolutamente errado, tá? Mas eu posso sim fazer um group by aqui, ó. Pego a minha DF corrupção, Python, pega a minha DF corrupção, agrupe por região, e aí depois você faça, por favor, o describe. Aí sim ele vai me mostrar aqui o describe, no entanto, agrupando aqui por região, fazendo tipo um pivot table aqui, né? É, então eu tenho aqui, ó, o CPI count, né? Então eu tenho América do Sul, eu tenho 5 países na base. Ásia, eu tenho 17 países. Estados Unidos e Canadá são 2. Europa, eu tenho 24 países. Oceania, eu tenho 2 países, tá? A média de CPI é essa aqui, ó, 4,18 para América do Sul, Ásia 2,32 e assim sucessivamente. Tem desvio padrão, mínimo, máximo e os quartis aqui. Beleza? E aí, aqui, ó, no Python, ele já faz aquele procedimento de damização automaticamente, utilizando aqui o pandas, né, com a função getDummies, tá? Então, pandas, utilize a função getDummies dentro da base de dados DF corrupção e crie dummies a partir da coluna região, tá? E aqui eu coloco aqui o drop first para ele apagar a primeira. Eu estou apagando a primeira aqui porque na regressão linear funciona melhor dessa forma. Tá? Mas, eventualmente, alguns modelos estocásticos, modelos de machine learning, por exemplo, Random Forest, XGBoost e tal, eles lidam com essas dummies, com essas codificações, sem a necessidade de se excluir nenhuma delas. Tá ok? Então, vou apertar F9 aqui e automaticamente ele vai criar a minha base aqui, ó, DF corrupção dummies, tá? E aí, o que que eu vejo aqui? Vocês lembram daquela planilha do Excel? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, qual que foi a minha base de dados, qual que foi a minha região de referência? A minha região de referência foi a primeira. Lá na planilha, nós pegamos o centro como referência, né? Foi a primeira e pegamos o centro como referência, foi o primeiro que apareceu. Aqui o primeiro que apareceu foi a América do Sul, então ela acabou ficando de referência, tá? Então a Argentina está onde? Na América do Sul. Ela está na Ásia? Não, zero. Está na região Estados Unidos, Canadá? Não, zero. Está na Europa? Não, zero. Está na Oceania? Não, é zero. Então, tudo zero representa a América do Sul. A Austrália está onde? Está na região da Ásia? Não. Está nos Estados Unidos? Não. Está na Europa? Não. Está onde? Está na Oceania. Então, é um aqui, tá? E assim a gente segue. A Áustria está na Europa, tem um aqui. A Bélgica, Europa, um aqui. Brasil, América do Sul, tudo zero, tá bom? Então ele fez exatamente o que a gente fez lá no Excel, tá legal? Aqui essa head 10 mostra as 10 primeiras observações, tá? Então já tem aqui a minha base transformada, ele me mostra aqui, tá? E aí, estou transformando a minha base, a minha região em categoria, tá? Eu posso transformar em categoria e rodar no meu modelo de regressão também, tá? Qual que é o problema de eu transformar em categoria e rodar no meu modelo de regressão? Eu não consigo excluir as categorias que não são estatisticamente significantes. Então, por exemplo, coloquei como categorias. Eu vou ter todas as categorias codificadas dentro de uma variável só. Ótimo. No entanto, depois que eu rodar, se eventualmente algum país não for estatisticamente significante, eu não consigo excluir dali, a não ser que eu exclua o registro,
a não ser que eu exclua aquela observação, mas não vai fazer o menor sentido, tá? O procedimento stepwise também não consegue excluir essas variáveis categóricas que são inseridas dessa forma, tá bom? Então vamos direto para o código aqui. Eu tenho meu modelo corrupção dummies, chama aqui a minha biblioteca status models e a minha função OLS e coloco aqui. Eu quero CPI em função do quê? Da Ásia, dos Estados Unidos e Canadá, da Europa, da Oceania, tá? Pega essa base de dados, def corrupção dummies e fita ela, por favor, F9 e tenho aqui o meu modelinho, beleza? Então vamos lá ver como é que ficou. Então eu tenho aqui um R quadrado de 60%, interessante, né? Tem um modelo, né? Probabilidade aqui da estatística F é estatisticamente significante. E aqui eu tenho as variáveis que foram estatisticamente significantes, no caso todas, tá? Todas as variáveis são estatisticamente significantes para explicar é, o a CPI, o índice de transparência do país, Corruption Perception Index, beleza? Então tá bom. Então é isso, né? Ele mostra aqui por categorias. Fala, poxa vida, e onde é que está a América do Sul? A América do Sul está aqui, ó. A média, como eu não tenho nenhuma outra variável, eu tenho exatamente a média da América do Sul aqui, 4,18. Erasmo, eu posso fazer previsão utilizando esses modelos? Posso. Como é que eu faço? É a mesmíssima coisa, só que em vez de multiplicar é, pelo valor o seu coeficiente pela quantidade que você quer, né? Por exemplo, eu tô multiplicando o meu coeficiente pela idade, então eu coloco lá a idade 10, 15, 20. Aqui não, aqui você vai colocar 0 ou 1, ou seja, está presente aquela categoria ou não está presente aquela categoria, tá? Aqui tem um procedimento interessante também, que é transformar essas variáveis dummies em uma lista e posteriormente inserir essa lista em uma fórmula, tá? Por que que fica bacana isso? Quando você tem muitas variáveis dummies, acaba ficando complicado digitar todas elas manualmente aqui no código, né? Então você pode transformar uma lista a partir dessas dummies, tá? Inserir essas listas dentro de uma fórmula, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma lista. Criei uma lista de colunas. O que que eu tenho aqui na lista de colunas? Lista, eu tenho todas as regiões, tá? Aí eu vou fazer um join aqui da lista de colunas com esse mais aqui, que é o mais das, das separações das variáveis, tá? Aí eu tenho o CPI til aqui, CPI em função de, e aí eu printo aqui a minha fórmula, tá? Então, eu tenho aqui a fórmula que vai ser utilizada, CPI em função da região, de todas as regiões aqui, tá? Vou rodar aqui, ele vai me trazer, obviamente, a mesmíssima coisa, tá? Então, tem aqui o meu R quadrado explicado, as minhas variáveis, tudo exatamente do mesmo jeito, tá? E aqui eu posso colocar os fitted values do meu valor aqui na base de dados, tá? Então, criei aqui uma variável fitted, estou buscando aqui no meu objeto modelo corrupção dummies fitted values e colocando aqui dentro dessa variável, tá? Isso aqui vai salvar, e aí quando eu imprimo aqui, quando eu visualizo aqui por meio desse data frame, eu já tenho os valores ajustados aqui no final, tá vendo? Tá? Então, para a Argentina, o sistema previu 4,18. Na realidade era 3,19. Para a Austrália, 9. Na realidade era 8,7. Para a Áustria, 6,25. Na realidade era 7,9. Essa diferença entre o previsto e o realizado é, o seu erro, né? A diferença entre o previsto e o realizado é aquela diferença que você tem entre a inclinação da reta, né, entre um ponto na reta e o seu valor real. Então, isso é o seu erro. Quanto maiores os seus erros, menor é o seu R quadrado, pior é o seu modelo, menos ajustado está o seu modelo.
Quanto menores os erros, mais interessantes, mais interessante fica o seu modelo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai avaliar alguns pressupostos, relembrar os pressupostos da regressão linear, ou seja, a linearidade, a ausência de múltipla linearidade, a homocedaticidade, né, que é a heterogeneidade das variâncias, né? A homogeneidade das variâncias, na realidade, né? Que mais? Os modelos aderentes a uma distribuição normal, enfim, a ausência de autocorrelação serial, enfim, a gente vai avaliar isso por meio de dados baixados no Yahoo Finance. Tá legal? Então, é isso. Até lá.